No decorrer da história, a educação evoluiu de uma prática flexível e opcional para uma estrutura formalizada, consolidando-se como um dos pilares mais sólidos da sociedade moderna. Originalmente, o aprendizado era um processo individualizado, oferecido por mestres que transmitiam seus conhecimentos diretamente aos alunos. Essa relação direta promove uma formação baseada nas necessidades e capacidades únicas de cada aprendiz. Com o tempo, contudo, surgiram movimentos que visavam centralizar e padronizar o ensino, transformando-o numa instituição onde todos, sem distinção, deveriam ser educados de forma semelhante. Esse conceito, introduzido durante a Reforma Protestante, representou o início de uma mudança radical. Líderes como Martinho Lutero viam a educação obrigatória como uma ferramenta poderosa, necessária para promover uma sociedade disciplinada e fiel aos princípios religiosos e morais do Estado. Era uma ideia que atendesse tanto aos interesses da Igreja quanto do governo, garantindo que cada geração fosse instruída para manter a ordem social desejada. Assim, o Estado desenvolveu uma educação compulsória, criando uma estrutura que beneficia tanto a preservação da moral quanto a disciplina da população. Essa filosofia se expandiu e se enraizou em diversas culturas, estabelecendo uma norma que persiste até hoje. No entanto, essa padronização trouxe questões bastante complexas. Ao transformar a educação em uma prática compulsória, a sociedade passou a limitar a liberdade individual e a capacidade dos pais de decidir qual seria o melhor caminho educacional para seus filhos. Muitos defensores do ensino em casa, por exemplo, argumentam que a educação compulsória elimina a opção de oferecer uma formação mais adequada ao potencial e aos valores individuais das crianças. Eles acreditam que uma educação personalizada, ajustada aos ritmos e interesses da criança, é uma forma de aprendizagem mais eficaz. Ao longo dos anos, o questionamento sobre a obrigatoriedade educacional foi crescendo, impulsionado por uma crescente insatisfação com a qualidade das escolas e pelo desejo de preservar valores familiares e religiosos. Esses críticos apontam que, em muitos casos, a educação formal não consegue atender às expectativas, fornecendo um conhecimento superficial e pouco envolvente. Além disso, eles questionam até que ponto o Estado deve ter o direito de intervir na educação de uma criança, impondo um currículo e uma forma de aprendizagem que não possam refletir a visão de mundo da família. Essa insatisfação se intensifica quando observamos que a educação obrigatória nem sempre cumpre seu propósito de promover o pensamento crítico e o desenvolvimento pessoal. Em vez de formar cidadãos conscientes e engajados, o sistema frequentemente limita-se a fornecer uma instrução padronizada, um pouco voltada para as necessidades específicas dos alunos. A personalização da educação, que poderia explorar e potencializar as habilidades individuais, é perdida em meio a um currículo uniforme que busca atender a todos de maneira genérica. Isso faz com que muitos alunos percam o interesse pelo aprendizado, vendo a escola mais como uma obrigação do que como uma oportunidade de crescimento. Esse modelo educacional padronizado reflete um ideal de controle e uniformidade. Ao tornar o ensino obrigatório e centralizado, a sociedade espera criar cidadãos que se adaptem facilmente às exigências do mercado de trabalho e às normas sociais. Contudo, esta abordagem levanta uma questão importante. É justo sacrificar a individualidade em prol da conformidade? Muitos críticos acreditam que, ao forçar todos a seguirem o mesmo caminho, o sistema educacional exige a liberdade de pensamento e a criatividade, aspectos essenciais para o desenvolvimento humano. A educação, idealmente, deveria ser um processo que valoriza a curiosidade e o desejo de aprender, não uma imposição. Cada criança tem talentos e interesses exclusivos que, se incentivados especialmente, podem levar a realizações extraordinárias. Ao importar uma educação uniforme,
o sistema acaba por minar o desenvolvimento dessas potencialidades, conduzindo os estudantes a um aprendizado superficial, centrado em objetivos limitados e frequentemente desprovido de significado para eles. Em vez de estimular a busca pelo conhecimento, a educação obrigatória muitas vezes cria uma resistência ao aprendizado. Outro ponto central da crítica à educação compulsória é a influência do sistema escolar na formação ética e moral dos alunos. Ao frequentar a escola, as crianças não apenas adquirem conhecimentos acadêmicos, mas também assimilam valores e opiniões que podem divergir daqueles transmitidos pela família. Em muitas situações, a escola se torna a principal fonte de influência na vida da criança, moldando sua visão de mundo e suas atitudes. Para alguns pais, essa interferência representa uma ameaça aos valores que desejam passar para seus filhos, especialmente em questões que envolvem religião, moralidade e cultura. Essa imposição de valores pode criar conflitos, principalmente em uma sociedade diversificada como a nossa, onde cada família possui suas próprias opiniões e tradições. Quando o sistema educacional tenta unificar esses valores, ele desconsidera a riqueza da diversidade cultural e o direito dos pais de escolher o que repartir o melhor para seus filhos. Essa padronização cultural representa uma forma de controle, onde a escola se torna um meio de perpetuar certos ideais, muitas vezes em detrimento das particularidades individuais. Apesar das críticas, há argumentos sólidos a favor da educação compulsória. Em um mundo onde o acesso ao conhecimento é uma necessidade básica, a educação obrigatória garante que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver. Ela promove a igualdade de acesso ao ensino, garantindo que, independentemente de suas condições socioeconômicas, cada criança receba uma educação básica. Em um cenário ideal, essa base serviria como um trampolim para que cada um pudesse alcançar seu pleno potencial. Contudo, permanece uma questão: o que define uma educação de qualidade? Seria um sistema que privilegia o aprendizado crítico, a criatividade e a adaptação, ou um que enfatiza a memorização e a adaptação? Em muitos casos, a educação obrigatória ainda está presa ao modelo tradicional, que prepara os alunos para um mercado de trabalho, mas nem sempre os capacita para enfrentar os desafios do mundo moderno. Esse modelo ensina habilidades práticas, mas muitas vezes falha em desenvolver o pensamento independente e a resiliência, características fundamentais para o sucesso e a realização pessoal. Outro aspecto relevante é a maneira como a educação obrigatória lida com a diversidade de habilidades e talentos. Em vez de estimular cada estudante a explorar e aprimorar suas aptidões específicas, o sistema muitas vezes obriga todos a seguirem o mesmo currículo, desconsiderando as diferenças individuais. Isso faz com que muitos alunos se sintam desmotivados e inadequados, levando a uma falta de interesse pelo aprendizado e, em alguns casos, ao abandono escolar. Ao longo dos anos, surgiram propostas para reformar o sistema educacional e torná-lo mais inclusivo e adaptável. Ideias como o ensino personalizado, o aprendizado baseado em projetos e a incorporação de novas tecnologias prometem transformar a maneira como as crianças são educadas. Essas abordagens buscam oferecer uma educação mais dinâmica, que respeite as individualidades e promova o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. No entanto, implementar essas mudanças num sistema tão vasto e enraizado representa um desafio monumental, que exige um esforço conjunto de governos, educadores e sociedade. Enquanto isso, pais e educadores continuam a buscar alternativas que complementem o ensino tradicional. Muitos optam por oferecer atividades extracurriculares, como música, esportes e artes, que permitem às crianças explorar seus interesses e desenvolver habilidades que nem sempre são valorizadas pela escola. Outros escolhem o ensino domiciliário, uma prática que, apesar das restrições legais em alguns países,
vem crescendo como uma forma de oferecer uma educação mais personalizada e homologada aos valores familiares. Para aqueles que defendem o ensino obrigatório, a educação é uma responsabilidade coletiva, um investimento na formação de cidadãos que contribuem para o progresso da sociedade. Eles acreditam que, sem obrigação, muitas crianças serão privadas do aprendizado básico, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. A educação obrigatória é vista, assim, como uma forma de garantir que todos tenham uma chance de sucesso, independentemente de suas condições de origem. Contudo, os críticos apontam que, em sua forma atual, a educação compulsória falha em proporcionar um aprendizado significativo e transformador. Em vez de estimular a paixão pelo conhecimento, o sistema muitas vezes sufoca a curiosidade e a criatividade, transformando o aprendizado em uma tarefa enfadonha. Para muitos estudantes, a escola é um ambiente de pressão e estresse, onde o desempenho é avaliado por notas e testes, e não pelo desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas. No centro dessa discussão está a busca por um equilíbrio entre a necessidade de uma educação estruturada e o respeito pela liberdade individual. Idealmente, a educação deveria ser um processo que valorize e respeite a singularidade de cada aluno, proporcionando um ambiente onde ele possa explorar e desenvolver suas potencialidades. Para isso, é necessário compensar o papel da escola e a abordagem pedagógica, buscando formas de tornar o aprendizado mais relevante e envolvente. A educação, afinal, é muito mais do que uma preparação para o mercado de trabalho. Ela é uma jornada de autodescoberta e crescimento, uma oportunidade de explorar o mundo e encontrar um propósito. Em um sistema ideal, cada aluno seria incentivado a buscar suas próprias respostas, questionar e desafiar o status quo, desenvolvendo uma visão crítica e independente. Ao promover a diversidade de pensamentos e habilidades, a educação se torna um verdadeiro instrumento de transformação pessoal e social. Na última análise, a questão da educação compulsória nos leva a refletir sobre o que realmente significa educar. O verdadeiro aprendizado não se resume a acumular informações, mas a desenvolver a capacidade de pensar de forma autônoma e criativa. Em um mundo cada vez mais complexo e dinâmico, precisamos de cidadãos que saibam não apenas seguir regras, mas também inovar e buscar soluções para os problemas que enfrentamos.